1,42. A Vale também sobe. Aliás, vamos ver aqui no Puxa Índice, Petri 3, Vale 3, Petri 4, todas em alta. O Banco do Brasil também está positivo, assim como o Bradesco. O Bradesco sobe menos, mas sobe. Itaú permanece com desconto nesse momento. Interessante, né? Essa reação da Petrobras. A Prio pega carona nessa alta. PetroRecôncavo e Brava acompanham a queda da commodity. Então, o petróleo não é uma unanimidade hoje, é um bom desempenho mesmo, o da Petrobras nesse momento. Vamos para o intervalo, voltamos já já. PMC News. Informação que gera valor. O Brasil mudou, o mundo está em transição e as respostas fáceis já não bastam. No painel BMC, a conversa é técnica, crítica e fora da bolha. Eu, Paula Moraes, estarei ao lado de grandes especialistas para analisar o que realmente está em jogo. Hoje, às 9h, aqui na BMC News. Em quem você confia para ajudar a organizar a sua vida? Minha rotina é muito corrida, é importante ter as pessoas certas do meu lado. E com meus investimentos é a mesma coisa. Eu tenho o Sérgio, meu assessor da XP, para me orientar nas minhas decisões financeiras. E é lá. Aliás, ele acabou de chegar para nossa reunião. E o seu gerente? Tem tempo para você sempre que precisa? Vem ser XP. Cobertura real dos fatos. Nunca foi tão fácil entender o que está acontecendo. Furando as bolhas da desinformação. Para você se informar diariamente e refletir ainda melhor sobre o mundo real e o rumo dos acontecimentos. Jornalismo independente em um compromisso com a verdade. Felipe Moura Brasil comanda o Papo Antagonista, ao vivo, de segunda a sexta, às 18h. Aqui, na BMC News. Você sabe quanto o dólar impacta na sua vida aqui no Brasil? Ele está no combustível que move seu carro, no trigo que vira o seu pão de cada dia, está no preço dos seus remédios, em todas as diárias do hotel, mesmo em viagens no Brasil, e até na taça de vinho nacional. Se o dólar está em tudo, precisa estar em seu patrimônio. Acesse altoemdólar.com.br e entenda como neutralizar o efeito do dólar em sua vida. Da BMC News, a gente segue a nossa rodada de entrevistas. Recebemos agora Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Obrigada pela presença, professor, bem-vindo. Tema importante para a gente discutir aqui na nossa programação. Obrigada pelo seu tempo e pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com os colegas da BMC News. Obrigada, professor. Mesmo aí com o presidente Lula dizendo, né, nesta terça-feira que o Brasil ainda não entrou em uma guerra tarifária, o fato, né, que a gente vê é que os efeitos econômicos, eles já começaram, muitos setores já têm ali sentido, inclusive, os efeitos deste anúncio das tarifas de 50% que devem entrar em vigor no dia 1º de agosto. Na prática, na sua visão, se o Brasil optar ali por alguma medida retaliatória, né? Talvez a fala ali do presidente Lula dê um pouco de margem de interpretação que o Brasil possa, sim, vir ainda reagir, né? Qual é o impacto real que você vê sobre isso para a nossa competitividade? Até que ponto isso pode comprometer, afastar, trazer ali um risco até de retração dos investimentos? Olha, como qualquer princípio de guerra, ou talvez guerra, né? Porque quando a gente está entrando num processo de pode ser guerra, pode não ser guerra, nós estamos nos preparando aí para um combate, né, econômico numa arena complicada, em que a gente é o elo mais fraco desse negócio. Mas o grande ponto é que o timing das decisões precisa ser muito bem colocado. Quer dizer, o governo precisa ter muito cuidado nessa retaliação. Eu acho que, numa certa medida, em termos de arregimentamento aí, né, organização da opinião pública a favor da necessidade da gente se postar contra as tarifas do Trump tem sido positivo,
mas tem que acertar o ponto, primeiro, em saber o que retalhar, e segundo, tem que ter algum apoio para as empresas que vão ser afetadas aqui no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem alguns setores como o agro, né, já estão demonstrando aí dificuldades, né? Você pega aqui em São Paulo a questão da produção de frutas, a Embraer é uma empresa extremamente afetada, então a gente em algum momento vai ter que sair das bravatas da conversa e vamos ter que efetivamente ir para a tomada de decisão. Retalhar unilateralmente, uniformemente, tudo não é uma boa saída, mas tem que ficar com esse olhar de que alguma medida precisa ser tomada efetivamente. Professor, prazer falar contigo novamente. E tem uma questão importante levantada agora. Acabou de falar sobre possíveis recursos, auxílios para os setores afetados. Claro que, efetivamente, a gente vai saber a magnitude ou quais vão ser mais ou menos a partir do momento que as tarifas efetivamente forem colocadas em prática. Mas a Fazenda já disse que tem um planejamento pronto, que tem um documento ali com esse mapeamento e com quem que pode vir a participar desse apoio, dessa ajuda. E que não deve ter algum impacto fiscal, porque viria via crédito extraordinário. A questão que fica é a seguinte, emergências acontecem, e esse é um caso bastante forte de uma emergência para abertura de crédito extraordinário, e por mais que não represente um impacto, né, no fiscal, efetivamente, isso acaba consumindo alguns recursos nossos, né? O cobertor é curto. O que o governo monitoraria nesse ambiente? Qual efetivamente seria o impacto, né? Já que com recursos escassos, o dinheiro de algum lugar iria, ou uma dívida nova seria feita para auxílio a esses setores. É um prazer falar contigo novamente, Felipe, é um grande prazer estar com vocês aí. Olha, o problema quando a gente está num momento em que você precisa realmente organizar a sociedade, organizar uma reação a isso, e como você disse muito bem, é um momento extraordinário, como foi a pandemia do Covid, né? Agora nós temos uma pandemia de tarifaço. Então, a gente precisa tomar iniciativas, tem que destinar algum recurso, né? A pior coisa que o governo pode fazer é criar uma comissão para discutir ou fazer uma lista, ele precisa ser bem efetivo. E eu acho que abre uma oportunidade muito grande para discutir uma coisa que a gente sempre está falando, que é a questão dos gastos públicos, né? Todo dia a gente tem visto uma manchete de emenda parlamentar que vai para município que não precisa, ou que não está chegando dinheiro, o gasto público é gigantesco, você tem a questão aí dos super salários, tudo aquilo que a gente fala a todo momento e que parece que ninguém ouve, né? Então, no momento em que você precisa fazer uma ação concentrada contra um ataque econômico, você tem que efetivamente dar condições para que as pessoas, para as empresas exportadoras que geram capital para o Brasil, se defendam, né? Como você disse, o cobertor é curto, o governo tem uma mentalidade de aumentar imposto, a gente não tem mais limite para isso, essa questão do IOF é mais um gargalo, mas seria inteligente colocar na pauta aí, por que não fazer uma reforma agora, começar um processo de efetivamente enxugamento de gastos, aí um alinhamento entre judiciário, legislativo e executivo, para que você tenha fôlego de beneficiar quem realmente é importante no Brasil, que é quem produz, exporta e gera empregos. Professor, nesse sentido, quando a gente olha ali nessa guerra comercial escancarando muito, fica talvez mais forte essa leitura, né, da fragilidade da nossa política de inserção internacional. O Brasil é tido ainda como um país fechado, mas ainda assim a gente fica vendo, né, essa política mais fragilizada nesse momento. Você acredita que o Brasil ele teria margem ou até mesmo uma estratégia para reposicionar os seus produtos em outros mercados, reduzir a dependência dos Estados Unidos? Uma coisa que eu tenho dito, quer dizer, é que assim, é muito fácil a gente falar, precisamos destinar a exportação que era dos Estados Unidos para a China, para a Europa, tudo mais, né? Isso não se faz do dia para a noite. Se você pegar o agro, por exemplo, você tem cadeias de produção, contratos fechados, você tem transporte, né, envio por navios, etc. Quer dizer, tem toda uma logística preparada, um custo preparado. Você também tem os seus compradores lá que querem comprar seu produto, né? A gente não pode esquecer que o nosso produto é bom.
né? O nosso avião é extremamente competitivo, o nosso suco de laranja está por um preço muito bom, o nosso café também. Então, como estratégia de qualquer empresa, o país também tem que ter uma estratégia de diversificação. Eu acho que isso tem sido feito nos últimos anos. Eu acho que, na minha visão, a gente esbarra muito na questão da competitividade. Quer dizer, hoje no agro, por exemplo, a gente sofre com uma questão de armazenamento que já vem de quase décadas. Então, o Estado, ele precisa ajudar, de alguma maneira, a criar condições de investimento em infraestrutura para que a gente se torne ainda mais competitivo e olhe para outros segmentos, né? É natural que o nosso produto, sendo bom, ele tendo competitividade, ele vai para outros mercados. A questão é que isso não se faz do dia para a noite, né? E como o movimento dos Estados Unidos é muito errático, vai e volta, né? Quer dizer, você tem um risco de... Você não pode perder também clientes potenciais que você tem ali. Agora, o processo de diversificação e um olhar para outros mercados tem que estar na pauta, seja das empresas, seja do governo. Não tem jeito. O professor, a gente estava até comentando, né, ao longo de todo esse cenário, que os Estados Unidos têm sido bastante enfáticos, né, com retaliação, com imposição de tarifas, e tem sofrido pouca, entre aspas, retaliação, né? Houve um movimento importante da China, que colocou os atores ali na mesa de discussão, mas todo mundo tentando ali pisar em ovos, né? O senhor avalia que, de repente, um movimento coordenado, né, entre os países, ou até mesmo uma retaliação mais forte por parte dos grandes exportadores para os Estados Unidos, poderia colocar algum tipo de pressão, até mesmo para revisar essas tarifas? Porque a gente viu um piso ali de 10, agora já diz que é cerca de 15, a gente está na casa dos 50, tem país ali até um pouco mais impactado. Os Estados Unidos têm essa capacidade mesmo de impor a tarifa e deixar todo mundo um pouco mais quieto? Poderia haver algum tipo de retaliação conjunta de todos os países, ou é utópico? Os Estados Unidos seguem sendo e continuarão sendo essa força impressionante que coloca a tarifa e todo mundo tenta de alguma forma contemporizar, tenta de alguma forma negociar efetivamente para não perder um mercado? Olha, a gente não pode descartar, quer dizer, os Estados Unidos é um império em decadência, né? Mas não deixa de ser o maior império do mundo, né? E ele efetivamente, império entre aspas, né? Mas ele tem uma força econômica global. E a gente vem vivendo aí nos últimos 30 anos um processo, eu diria 20 e poucos anos, 25 anos, desde os atentados terroristas, um processo de, entre aspas, destruição dos organismos internacionais, né? Quer dizer, quando você olha num big picture, aí numa visão mais ampla, todos aqueles mecanismos que a gente tinha, seja econômicos, seja políticos, de organização do mundo, ficaram pelo caminho, né? Então, a ONU hoje não tem peso nenhum, o FMI mal e mal trabalha com alguns países, você tem uma dificuldade de financiamento, a Organização Mundial do Comércio não funciona. E aí, você, nessa fragmentação, você tem muitos atores que estão aí, depende da situação. O Brasil não tem um peso tão grande na exportação dos Estados Unidos. Agora, se você é um país pequeno que exporta fruta, banana e abacaxi para os Estados Unidos, 70% vai para eles, o que eles colocam de tarifa, isso vai impactar, né? A gente não pode esquecer que talvez uma grande força de empurrar essa mudança e esse impacto é a economia interna americana, né? Porque você está gerando ali dentro dos Estados Unidos custo, né? Os grandes economistas liberais sempre disseram o seguinte: tarifa é ruim para o próprio país, porque você diminui a renda, quem vai pagar essa grana vai ser o consumidor americano, você vai ter menos importação, vai ter menos gente querendo vender para os Estados Unidos. Então, toda a lei econômica diz de que tarifas são ruins para o próprio país, né? Ele está fechando o próprio mercado. Então, eu não acredito num curto prazo numa reorganização. Mas quando você pega um bloco como o BRICS, né, que efetivamente tem se consolidado como uma alternativa, e aqui eu não vou julgar se é bom ou se é ruim, mas você começa a ter um olhar de diversas nações importantes, com grande produção, com grandes economias, olhando para outros mercados. Então, eu acho que os riscos para os Estados Unidos são maiores do que os riscos para o resto do mundo, por incrível que pareça. Teve uma entrevista recente do Jeffrey Sachs, né, que é professor de Colômbia, que ele diz o seguinte: quem é a real ameaça do mundo? Estados Unidos ou China, né? Nos últimos 40 anos, a China não fez guerra com ninguém. E os Estados Unidos não param de arrumar encrenca. Então, quem que está aí criando o problema? Então,
Então, a gente tem que entender que eles têm um peso muito grande, mas não são supremos em tudo que eles colocam. Professor, o relatório de receitas e despesas, né, tão aguardado para esta terça-feira, ele deve manter ali o contingenciamento de 31 bilhões de reais, porém a gente sabe que é abaixo do necessário para zerar o déficit, o que exigiria mais de 57 bilhões de reais em cortes. Num governo que já não tem ali aquela credibilidade fiscal, né, que o mercado gostaria. Agora enfrenta essa escalada geopolítica com os Estados Unidos. Até que ponto este cenário, ele agrava o risco Brasil, ele afugenta ainda mais ali o investidor que ainda apostava em alguma previsibilidade no nosso mercado? Apostar em previsibilidade está muito difícil, né? Está cada vez pior, né? A previsibilidade que era de meses virou semanas, virou dias, né? Eu acho que o importante é que nós não estamos isolados nessa encrenca global, né? Então, nós estamos oscilando aí com o risco Brasil muito, né, suscetível a essa questão fiscal, né? Que é impressionante como os agentes públicos não tomam vergonha na cara de cuidar disso, quer dizer, de efetivamente se observarem ali, vamos trabalhar em organizar, eu não estou falando nem em cortar radicalmente, mas organizar esses gastos públicos, acabar com esses benefícios aí acima de teto, tudo mais. Então, só talvez um inimigo externo para causar essa união, mas isso a gente não está vendo, né? Pelo contrário, a gente está vendo uma desunião. Então, nessa perspectiva, quer dizer, a gente está envolvido, está num mercado complexo, né? Eu não acredito que a gente vai ter aí uma perda muito grande de credibilidade individual, porque o mundo está vivendo um momento de instabilidade. Talvez quem perca mais credibilidade em termos de título da dívida, tudo mais, sejam os próprios Estados Unidos, mas sempre lembrando que eles são a potência hegemônica ainda. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que se a gente chega frágil, especialmente do ponto de vista fiscal, né? E aí vamos construir um cenário, se essas tarifas efetivamente entrarem, se efetivamente a gente ficar 6, 7 meses, 1 ano com essas tarifas, o impacto para empresas, para setores e para negócios no Brasil vai ser muito grande. Então, contar que vai haver um recuo não é uma boa estratégia. A boa estratégia seria a gente fazer a lição de casa que a gente está devendo, principalmente de gastos públicos, para ter clareza disso e não ficar mais exposto ao risco do que precisa, ou do que estão nos deixando, né? Professor, só para encerrar aqui nesses últimos 4 minutinhos que a gente ainda tem, a gente falou bastante coisa, principalmente de tarifas, principalmente de cenário econômico, com esse relatório que vai trazer efetivamente alguma percepção um pouco mais deteriorada da questão fiscal, mas a gente vê um certo antagonismo, né? Uma grande popularidade indo mais para a questão política, do presidente Lula apelando para a soberania do país e, efetivamente, uma perda de popularidade por conta do cenário econômico. Tem muita água para passar, certamente a gente vai se falar bastante ainda ao longo dos próximos meses, mas o que pode determinar mais um peso para a balança em prol do presidente ou contra o presidente? O que vai sobressair? Economia ou política diante desse cenário tão antagônico que a gente está vendo? Eu costumo brincar que os problemas econômicos, eles hoje são mais fáceis de resolver, né? Quer dizer, os estudos e os manuais já explicaram isso. O problema é que atrapalha a política, né? E todos esses agentes econômicos, esses agentes políticos que a gente tem, né? O presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, Donald Trump, são animais políticos, né? Então, você percebe aí que com esse evento que aconteceu das tarifas, o presidente Lula parece que se renasceu das cinzas, né? Soube catalisar, isso me parece claro, essa questão do apoio popular pelo patriotismo, que deixa todo mundo meio confuso, né? Porque os patriotas estavam apoiando e não sei quem está apoiando, não sei... Enfim, você cria uma confusão na ideia das pessoas. E o problema, assim, do político em geral, né, é que o político quer poder. Ele não está muito preocupado com o resultado econômico, né? Então, todos esses agentes que eu citei, eles estão preocupados em ou manutenção do poder ou retomar o poder. E são nessas encrencas, nessas guerras é que a gente tem problema, porque o benefício da economia, da produção, do emprego, do salário é que fica prejudicado. Então, ok, temos que ter uma visão política, mas a responsabilidade pela manutenção dos empregos, da baixa inflação,
está na mão de todos eles, né? E eu acho que a gente tem que ser muito, como sociedade, como parte do mercado produtivo e do mercado financeiro, dar uma pressão para que o fator político não se sobreponha à necessidade de que a economia funcione bem, principalmente enfrentando aí um desafio como esse tarifaço internacional. Perfeito. Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Até uma próxima, uma ótima terça-feira. O prazer é todo meu, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Carlos Honorato, professor